Atualmente é comum a gente ver clubes de futebol expandindo. Alguns compram clubes em outros países, outros abrem rede de fast food, outros ganham dinheiro sediando shows, enquanto alguns também têm times de handebol ou de basquete, por exemplo. Mas e se os clubes de futebol resolvessem montar equipes para disputar corrida? Tipo como se fosse uma Fórmula 1, só que ao invés de Mercedes e Ferrari, é Atlético de Madrid, é Corinthians. Seria uma doideira, né? Pois é. Mas algo assim já aconteceu. Pode parecer insano, mas no vídeo de hoje eu vou te contar com detalhes tudo sobre essa época mágica que unia meio que Fórmula 1 com o futebol e que hoje a gente olha as imagens e parece coisa gerada por IA. O começo de tudo é ali no início dos anos 2000, quando um empresário chamado Colin Sullivan teve uma ideia. E se a gente juntasse futebol com Fórmula 1? Fazia sentido porque, segundo ele, 40% dos torcedores de futebol que compravam ingressos para temporada, né, dos seus times, também tinham interesse em automobilismo. Ele, como um bom empresário, pensou, pô, peraí, tá aí uma forma de eu ganhar dinheiro. Basicamente, ele queria então criar uma nova categoria para competir com a Fórmula 1 que fosse daquele jeito, né, em vez de McLaren e Ferrari tivesse Real Madrid ou Bayern de Munique correndo. E pensa comigo, o torcedor médio de futebol que não acompanha a Fórmula 1, se lança uma nova categoria de automobilismo, o cara não vai nem ouvir falar. Agora, se lança uma nova categoria em que o time dele tá correndo, tu pode ter certeza que ele vai ter algum interesse pelo menos. Mal comparando, é como na época de Olimpíadas, quando a gente para pra ver um monte de esportes que a gente não conhece muito, né? Só porque a gente tá torcendo pro nosso país. E com isso, a ideia desse cara ganhou tração. Ela recebeu o nome, né? Premier One Grand Prix. A Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, aprovou e times como Leeds e Benfica confirmaram a participação, achando que eles iam conseguir fazer algum dinheiro com isso. Esses clubes basicamente estavam emprestando as suas marcas para serem utilizadas nos carros, já que não era esperado dos clubes qualquer investimento nessa categoria. Só que as empresas envolvidas nesse projeto tiveram problemas financeiros, tiveram dificuldades em atrair novos clubes para montar um grid de largada ali, né? E a ideia inteira da Premier One foi pro buraco. Aparentemente, o empresário idealizador lá, o Colin Sullivan, perdeu cerca de 100 milhões de dólares que ele tinha investido no projeto. Mas se tu for pensar, não era a pior das ideias. Eu adoraria ver o Hamilton dirigindo um carro do Tottenham, deixando o Verstappen na poeira. Então, anos depois, um outro cara que esteve envolvido nesse projeto, ele chamava Robin Webb, resolveu ressuscitar a ideia. E agora seria pra valer. Em 2008 surge então o que foi chamado de Super League Fórmula, um projeto com as mesmíssimas intenções do anterior, só que agora executado com perfeição. Diversos dos maiores clubes globais do futebol aceitaram participar, como Milan, Liverpool, Atlético, Dortmund e até Flamengo e Corinthians, gerando esse tipo de imagem aí que a gente olha e fala, cara, não é possível que isso é verdade, né? Mas realmente aconteceu. Aí tu sabe aquela coisa de falar que o futebol é o jogo bonito? Então, o slogan da Super League Fórmula era corrida bonita, futebol a 300 km por hora. Cringe, com certeza, mas passava esse espírito ali de que tá juntando os dois esportes, né? E claro, para que isso saísse do papel, teve investimento pesado por trás. Inclusive na Mongólia, chegaram a construir um novo circuito que custou cerca de 80 milhões de euros com o intuito de receber a Super League. Ou seja, que tinha hype naquele momento, tinha. E aí a gente se pergunta, né? Pista na Mongólia ou a contratação do Nicolas Pepe pelo Arsenal? Qual que foi o pior investimento? E se tem outra parte muito interessante aqui, é a de como que eram os carros. E para falar sobre isso, o craque Sérgio Siverli do Boteco Fórmula 1, que fez esse vídeo com a gente aqui do Eurão, vai contar como eram as coisas. Fala pessoal do Eurofute, tudo bem? Sérgio do Boteco aqui, que legal aparecer para falar um pouco sobre a história dessa categoria maluca, né? Ó, os carros, tá, eram todos iguais, o que na prática significa que a diferença acaba sendo mais na qualidade dos pilotos. Os carros eram idênticos com um motor V12 de 4 litros com 750 cavalos de potência. Isso significa que o motor é grande, que ele bebe pra caramba e ó, 750 cavalos é muita potência. Pode ter certeza, tá? Apesar dos carros serem, né, muito rápidos, eles tinham um tempo de volta superior a 10 segundos ao que a Fórmula 1 fazia no mesmo circuito. É difícil comparar categorias com a Fórmula 1, ainda mais essa muito embrionária, né? Mas essa ideia de ter carros mais simples é de propósito, tá? Para facilitar disputas por
posição. Como os modelos da Fórmula 1 são complexos, você vê uma foto de um carro de Fórmula 1 na época, você vê um monte de asa para cima e para baixo. Por causa disso, a categoria, a Fórmula 1, sofria muito com dificuldades de ultrapassagem, porque quanto mais asas um carro tem, mais turbulência ele gera, sabe? E quanto mais aerodinâmica, mais rápido o carro. Porém, é pior para disputas de posição, porque um piloto que quer ultrapassar o outro vai sofrer muito com o ar turbulento e quente. Então, eles eram um pouco mais lentos. Além disso, eles eram muito pesados e difíceis de dirigir, tá? 700 quilos para um carro de Fórmula em 2008 é surreal, é muito pesado. Mas pelo menos, né, motor V12 ia fazer um barulho gigantesco. Já ouviu um V12, pessoal do Eurofute? Coloca aí, editor, para o pessoal ouvir. Esses carros foram aprovados em testes de segurança, tá? Tudo bem certinho, de acordo com especificações da FIA. Mas o qualifying, era bizarro. As classificações tentavam emular o futebol de um jeito bizarro, tá? Basicamente, o sorteio dividia os pilotos em grupos. E aí, os mais rápidos do grupo entravam num mata-mata, com quartas de final, semis, até que tinha uma final entre dois pilotos, para ver quem ficava com a pole position, sabe? Bem o estilo de campeonato de futebol mesmo. É estranho, né, pro automobilismo isso, eu confesso, tá? A gente do mundo do automobilismo não tá acostumado a ver isso. Mas eu vou te falar que a ideia era interessante. Eu ia gostar de ver algo assim na Fórmula 1. Vamos falar então da primeira temporada da Super League, que foi lá em 2008. A competição teve a participação de Milan, Galatasaray, PSV, Al Ain, Flamengo, Anderlecht, Olympiacos, Basel, Dortmund, Beijing Goan, Corinthians, Atlético de Madrid, Porto, Rangers, Sevilha, Liverpool, Roma e, claro, o poderoso Tottenham Hotspur. Naquele ano foram 12 corridas com 6 circuitos e funcionava assim. Tinha uma classificação para a primeira corrida no sábado, daquele jeito esquisito que a gente acabou de falar. Aí no domingo rolavam 2 corridas, uma depois da outra. Eles pegavam os resultados da primeira corrida e invertiam para definir a largada da segunda, tá? Então quem terminou em primeiro na primeira corrida, largava em último na segunda, entendeu? Esse é o famoso grid invertido. Em geral, os pilotos eram ex-Fórmula 1 ou jovens que estavam começando ainda, tá? Por exemplo, o piloto do Flamengo, é isso mesmo, Flamengo, era o Tuca Rocha, que passou pela Stock, F3000 e infelizmente, tá, o Tuca faleceu num acidente de avião na semana do GP Brasil de 2019. Eu lembro que eu tava em Interlagos e quando a notícia chegou, todo mundo ficou chocado. O Corinthians, meu timão, tinha o Andy Susac. E eu confesso pra você que eu fiquei procurando pra ver se ele tinha algum parentesco com o Thomas Susac do West Ham. Você já ouviu, né? Tu joga aí FIFA, PES, tu já viu esse cara até na Premier League, né? E o Antônio Pisoni, o Jungle Boy, né? O garoto da Amazônia, que passou pela Fórmula 1, correu pela Jaguar e pela Williams, também participou dessa liga. Outros pilotos famosos que passaram pela Super League foram o Henrique Bernoldi, um brasileiro que correu pela Arrows no início dos anos 2000, o Sebastian Bourdais, que foi companheiro do Sebastian Vettel na Toro Rosso lá em 2008, e o Giorgio Pantano, que tem um nome muito bom. Esse cara era considerado um fenômeno no kart. Para você ter ideia, o Hamilton tinha pôster dele no quarto da casa dele, porque todo mundo era fã desse rapaz. Mas ele não vingou na Fórmula 1, apesar de participar de algumas corridas. E nessa temporada inaugural, o grande campeão foi um italiano chamado David Rigon, que por algum motivo estava defendendo o Beijing Goan. Então é aquela coisa, né? Como vocês podem ver, a força que um clube tinha no futebol não tinha absolutamente nada a ver com o desempenho que ele teria na Super League Fórmula. Caso contrário, o Beijing Goan nunca teria ganhado, né? E essa primeira temporada também teve coisas bizarras, como o piloto Susac, que no mesmo ano correu pelo Corinthians e pelo Atlético de Madrid. Enquanto isso, o Tottenham terminou no meio da tabela e com nenhuma vitória. Mas ó, segundo a própria Super League, cerca de 6 milhões de pessoas acompanharam cada corrida em média, com as etapas sendo transmitidas em cerca de 70 países e com mais de 100 mil espectadores estando presentes nas corridas mesmo, né, em loco ali para acompanhar. Então, se tu for olhar assim, me parece um sucesso inicial bastante grande. E em 2009, o formato continuou o mesmo, tá? E as coisas estavam indo bem a ponto de alguns céticos que não estavam apostando que ia dar certo isso daí tudo, começarem a mudar de ideia. Tanto é que a Super League foi expandida. Bem verdade que o Dortmund e o Beijing Goan pularam fora.
Só que o Sporting, o Lyon e o Midtjylland se juntaram, levando o grid para 19 equipes. E eles adicionaram também uma terceira corrida. Sim, o mesmo dia. Eles pegavam os primeiros 3 colocados da primeira corrida, juntavam com os 3 primeiros colocados da corrida 2 e faziam assim uma espécie de final, onde só 6 carros corriam um formato sprint, que é uma corrida menorzinha, com poucas voltas, sabe? Bem o estilo Mario Kart, só faltava dar um porrete na mão de cada um, né? Ou a casquinha de banana. Nessa segunda temporada ganhou o piloto Adrián Valles, um espanhol que representava o Liverpool. Basicamente o Fernando Torres dos pilotos, né? As corridas foram transmitidas para 100 milhões de espectadores potenciais pelo mundo, inclusive no Brasil no antigo Esporte Interativo e em Portugal na TVI 24. Então se você foi uma das pessoas que chegou a acompanhar isso na época, vendo com seus próprios olhos, deixa nos comentários aí pra gente saber, beleza? Para a terceira temporada no ano de 2010, a Superliga expandiu mais uma vez e agora teria 12 circuitos. Os prêmios em dinheiro para os vencedores também foram aumentados com o intuito de deixar o negócio cada vez mais atrativo, né? Acho que dá pra dizer que foi o ápice da Superliga Fórmula. Porém, um detalhe muito importante me chamou a atenção aqui e eu acho que talvez tenha sido o começo do fim, né? Porque enquanto Rangers, Midtjylland e Al Ain pularam fora da competição, Bordeaux e China entraram. Pera. Não era uma competição de clubes de futebol? A China entrou como país no meio da bagunça ali? Pois é. Exatamente. Começou a ficar esquisito, né? E a gente também teve um caso chocante. Nessa temporada teve um acidente absurdo, tá? O piloto Chris van der Drift, cara, tem um nome Drift, é isso mesmo que você ouviu. Representando o Olympiacos, tocou na roda do piloto da frente e aí o carro dele levantou, decolou. Cara, foi inacreditável. O carro bateu violentíssimo, partiu no meio, pegou fogo e mesmo assim o Drift sobreviveu e saiu sem nada tão grave. O carro ficou só os destroços mesmo, tá? E é importante dizer que o carro de fórmula, o carro de corrida e até seu carro de rua mesmo, é feito para dissipar energia. Então, eles são projetados para isso. Existe a célula de sobrevivência, que basicamente é o cockpit, né, onde o piloto fica. Essa sim desenhada e fabricada para não quebrar em momentos assim, apesar de partir, infelizmente, em acidentes mais graves. É a região mais segura de um Fórmula, sabe? A famosa célula de sobrevivência. O campeão da terceira temporada foi o David Rigon mais uma vez, agora defendendo a equipe do Anderlecht. Então sim, a gente só teve 3 temporadas completas de Superliga e Fórmula, mas um cara conseguiu ser bicampeão, tá de parabéns, né? Inclusive, vale dizer que ele é piloto do simulador da escuderia Ferrari da Fórmula 1 desde 2011. E aparentemente nesse ano de 2010 as coisas foram ótimas. As transmissões estavam bombando, os prêmios em dinheiro aumentando e até um joguinho para computador foi lançado. Não sei frear, como é que eu vou? Só que na quarta temporada, em 2011, tudo desmoronou. Os clubes foram perdendo o interesse e foram caindo fora. Só sobraram 5 no final das contas: Galatasaray, PSV, Atlético de Madrid, Anderlecht e Bordeaux. Se tu for ver a line-up assim, já ficou com cara de Conference League, né? Até porque teve uma nova adição, o Sparta Praga, que começou a participar bem quando tudo tava desmoronando. E aí vem o grande problema, né? Os organizadores, vendo essa debandada dos clubes, tentaram manter o apelo da competição adicionando países, como Austrália e China, deixando o grid completamente bagunçado. Por exemplo, na primeira corrida de 2011, a classificação foi PSV em primeiro, Inglaterra em segundo, aí Luxemburgo, Anderlecht e Sparta Praga. Se tu for ver, virou uma bagunça completa, né? O maior patrocinador da competição pulou fora e aí o dinheiro acabou também. Com isso, depois de apenas 2 etapas e 6 corridas, todo o restante foi cancelado. Todo mundo perdeu a vontade de fazer esse negócio acontecer e a Superliga Fórmula simplesmente deixou de existir. Aparentemente não teve nenhuma explicação formal, nenhum comunicado oficial, o negócio simplesmente desapareceu. Diz a lenda que os carros foram vendidos para algum colecionador, que certamente não deve ter pagado barato, né? E nessa quarta temporada, quem foi campeão foi o John Martin, representando a Austrália, mas meio que nem conta, né? Porque rodaram só 2 etapas. É como se, sei lá, o Brasileirão fosse cancelado na 5ª rodada e o time que estivesse liderando ali quisesse ser declarado campeão, né? No final das contas, parece que um dos principais problemas é que foi ficando claro que
não tinha nenhuma conexão entre o clube de futebol e o carro que representava ele nas corridas, além da pintura na lataria. Os pilotos não eram torcedores dos clubes que eles representavam, frequentemente eram de uma nacionalidade completamente diferente e até ficavam trocando. Então o torcedor do Flamengo, por exemplo, que estava interessado em assistir a Superliga e Fórmula em 2010, viu um italiano, um britânico e um espanhol, que pra ele eram caras completamente aleatórios, dirigindo o carro do Fla. Então não tinha nenhuma conexão, sacou? Diz a lenda que um dos únicos clubes que estavam realmente muito empolgados em fazer essa conexão aí do automobilismo com o futebol era o Anderlecht da Bélgica. Eles levavam os mecânicos da Superliga e Fórmula para assistir os jogos do time de futebol no estádio, e os fãs da parte do futebol chegaram a parar os pilotos do clube na Superliga para tirar foto e pá e tal. Um dos pilotos da Superliga, o Craig Dolby, diz que a Superliga mudou a carreira dele, porque ele fez contatos lá dentro e hoje trabalha como piloto dublê em filmes de Hollywood, como Missão Impossível, por exemplo. Mas fora isso, hoje ficou esquecida, né? O que sobrou foram as imagens fantásticas, que nem parecem reais, né? Ainda mais nessa época de IA. E hoje em dia tem uma separação bem grande entre Fórmula 1 e futebol. Fora o Mbappé dando bandeirada, o Tottenham tendo um kart da Fórmula 1 no seu estádio, né? O Chelsea colocando um logo no carro da Sauber. Meio que esses mundos não se entrelaçam por serem meio diferentes, apesar da competição existir nos dois universos, né? Eu sou apaixonado por Fórmula 1, corintiano e sofredor que eu torço pro United. Se você curtiu esse vídeo, o Eurão e o Boteco F1 já colaboraram em outro aqui, em que a gente fala de como que seria o futebol com regras de outros esportes, e uma das regras lá vinha da Fórmula 1. Vale a pena assistir, tá passando por aqui. E também fica o convite pra você que tá vendo isso aqui no Eurão, ir lá no canal do Sérgio, o Boteco F1, pra conhecer o trabalho dele e quem sabe começar a acompanhar um pouquinho a Fórmula 1, que é bem bacana, eu tenho gostado cada vez mais. E se você estiver assistindo isso no canal do Boteco F1, fica o convite pra vir conhecer o nosso trampo aqui no Eurão, fechou?